Imagine um homem de 88 anos, frágil, preso a uma cama de hospital, lutando para respirar, mas ainda assim, encontrando forças para enviar uma mensagem que atravessa continentes e toca milhões de corações. Esse é o Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, que desde o dia 14 de fevereiro de 2025 enfrenta a batalha mais dura de sua vida no Hospital Gemelli, em Roma. O que começou como uma simples bronquite se transformou em uma pneumonia que ameaça apagá-lo. Mas hoje, 25 de fevereiro, ele falou. E o que disse à América Latina não foi apenas um adeus ou um pedido de oração. Foi um grito de fé, um chamado à união e um mistério que nos faz perguntar: seria este o último ato de um pontífice que mudou a história? Fique comigo, porque o que vou te contar vai além das manchetes oficiais. Estamos diante de um momento que pode definir o futuro de mais de 1,3 bilhão de católicos no mundo. Francisco, o primeiro Papa jesuíta, o argentino que trocou os luxos do Vaticano por um Ford Focus azul, está em um quarto de hospital cercado por médicos, máquinas e segredos. Aos 88 anos, ele já enfrentou cirurgias arriscadas. Depende de uma cadeira de rodas desde 2022, por causa de problemas no joelho, e agora luta contra uma doença que atingiu seus pulmões, rins e até o sangue. O Vaticano diz que ele está estável, mas vazamentos médicos contam outra história. Crises asmáticas, transfusões e um corpo que parece estar desistindo. Enquanto isso, do seu leito, ele enviou palavras que ecoaram como trovões na América Latina, a terra que o viu nascer. Mas por trás dessa mensagem, há dúvidas que ninguém ousa responder em voz alta. Ele está apenas resistindo, ou o Vaticano está escondendo algo maior? Se você quer saber a verdade por trás dessa história e torcer para que Francisco se recupere logo, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada detalhe que vou revelar depende disso. Então, não perca tempo. Tudo começou há 2 semanas, em 14 de fevereiro de 2025, quando Francisco foi internado com o que parecia ser uma bronquite comum. Aos 88 anos, ninguém esperava que ele escapasse ileso de uma infecção respiratória. Mas o que veio depois chocou até os mais otimistas. Em poucos dias, a bronquite virou pneumonia, uma inflamação que tomou os 2 pulmões. Um deles já comprometido desde a juventude, quando parte foi removida. Os médicos do Gemelli, um hospital reservado para os mais influentes, correram contra o tempo. Antibióticos, oxigênio e monitoramento intenso foram a primeira linha de defesa, mas o corpo do Papa começou a dar sinais de colapso. Seus rins, sobrecarregados, mostraram sinais de falência inicial, revertida a duras penas. Testes de sangue revelaram anemia severa e uma queda alarmante nas plaquetas, forçando transfusões emergenciais. No sábado, 22 de fevereiro, uma crise asmática o deixou sem ar por horas. Um episódio tão grave que exigiu oxigenoterapia de alto fluxo. Para um homem que já carregava cicatrizes de saúde, cirurgia intestinal em 2021, hérnia em 2023, mobilidade reduzida, era como se o destino estivesse testando seus limites. O Vaticano, fiel à sua tradição de discrição, soltou comunicados curtos e repetitivos. O estado de sua santidade é delicado, mas sob controle. Mas os fiéis não são ingênuos. Vazamentos de dentro do hospital sugerem que a situação é mais sombria do que admitem. Um médico anônimo teria dito que o Papa está lutando com todas as forças, mas o corpo não acompanha. Outro rumor aponta que a equipe médica discute diariamente se ele aguentará mais uma semana. E então, em 25 de fevereiro, Francisco fez o impensável. Com a voz fraca, quase um sussurro, mas carregada de uma determinação que poucos esperavam, ele gravou uma mensagem do seu quarto no Gemelli. Não era para o mundo todo, mas para a América Latina.
México, Argentina, Colômbia, Brasil, cada canto da região que ele chama de nossa terra. Ele agradeceu as orações, o carinho, a fé inabalável dos latinos. Vocês são meu refúgio, disse, minha força quando meu corpo vacila. Foi um momento de emoção pura, mas também de mistério. Por que agora? Por que só para eles? Para alguns, foi um gesto de gratidão de um homem que sente o fim se aproximar. Para outros, uma jogada calculada do Vaticano para manter a calma entre os fiéis enquanto planejam o que vem depois. Francisco não parou no agradecimento. Ele falou aos jovens: continuem sonhando, construindo, porque o futuro da igreja está em suas mãos. Às famílias, aos que sofrem, aos que se sentem sós, ele pediu: não deixem o medo apagar a luz. Deus nunca os abandona. Essas palavras, ditas entre pausas para recuperar o fôlego, incendiaram as redes sociais. Milhões de latinos se uniram em oração, compartilhando vídeos dele com lágrimas nos olhos. Mas a mensagem também acendeu um debate. Era um chamado à esperança ou uma despedida disfarçada? Afinal, Francisco já não é o mesmo desde que passou a depender de uma cadeira de rodas em 2022. Seu joelho o traiu, sua ciática o tortura há anos, e cada aparição pública mostra um homem mais fraco, mais curvado. Ainda assim, ele insiste em liderar. A Igreja Católica, com seus 1,3 bilhão de fiéis, está em uma encruzilhada. Francisco é um papa de rupturas, rejeitou o luxo, enfrentou líderes políticos como Donald Trump e Jair Bolsonaro e tentou reformar o Vaticano de dentro para fora. Em 2022, com o documento Praedicate Evangelium, ele descentralizou o poder da Cúria Romana, mas nomeou cardeais jovens, muitos da América Latina, Ásia e África, para moldar o futuro da igreja ao seu gosto. Isso irritou os conservadores, que o acusam de diluir a tradição. E agora, com ele no hospital, a pergunta paira no ar: quem herdará seu trono? Há quem veja nisso a sombra de uma profecia antiga, de São Malaquias, que diz que Francisco, chamado Pedro, o Romano, será o último papa antes de uma crise sem precedentes na igreja. Escândalos financeiros, perda de fiéis e lutas internas já alimentam essa narrativa. Coincidência ou destino? Enquanto os médicos monitoram cada batida do seu coração, o Vaticano se prepara nas sombras. Francisco já falou sobre renunciar, como Bento XVI fez em 2013, mas insiste que ainda tem forças. Será? Em dezembro de 2024, 2 quedas em poucos dias. Uma no braço, outra no rosto, mostraram que ele mal consegue se segurar de pé. E mesmo assim, do hospital, ele celebra missas, faz pronunciamentos, tenta provar que ainda comanda. Mas até quando? A América Latina chora e reza, mas também se pergunta: estamos vendo o fim de um pontificado que prometeu mudar tudo? Ou o Vaticano está apenas ganhando tempo até decidir o próximo passo? A mensagem de Francisco à América Latina não foi só um alento para os fiéis. Foi um terremoto que sacudiu a igreja e o mundo. Em 25 de fevereiro de 2025, com tubos de oxigênio ao seu lado e uma equipe médica em alerta, ele olhou para uma câmera simples e falou: irmãos da América Latina, seu amor e suas orações me sustentam, disse, a voz tremendo, mas os olhos firmes. Ele mencionou países como México, Argentina, Colômbia e Brasil, pedindo que não deixassem o desespero vencer. Vocês são um povo de luta e fé, declarou. E eu carrego vocês no meu coração fraco. Essas palavras, gravadas em um quarto de hospital no Gemelli, correram como fogo pelas ruas de Bogotá, pelas favelas do Rio, pelas praças de Buenos Aires. Mas enquanto milhões se emocionavam, outros começaram a cavar mais fundo. O que ele não disse e por que o Vaticano permitiu que esse momento tão íntimo fosse ao ar. A saúde de Francisco é um quebra-cabeça que ninguém parece conseguir montar por completo.
Desde 14 de fevereiro, quando foi internado, o que era para ser uma bronquite tratável virou um pesadelo. A pneumonia tomou conta e os médicos lutaram para estabilizar um homem cujo corpo já carregava o peso de décadas de batalhas. Um pulmão comprometido desde jovem, rins que quase falharam, anemia que exigiu transfusões. Cada dia trazia uma nova complicação. No sábado, 22 de fevereiro, uma crise asmática o deixou à beira do colapso, com horas de respiração forçada por máquinas. O Vaticano, com sua costumeira cautela, repetiu o mantra: está sob controle. Mas fontes internas dizem o oposto. Um enfermeiro, sob anonimato, revelou que a equipe médica não sabe se ele passa desta semana. Outro vazamento apontou que os cardeais já discutem a sucessão em reuniões secretas. Então, por que Francisco escolheu esse momento para falar? A resposta pode estar na América Latina, a região que ele sempre carregou no peito. Como o primeiro Papa do Hemisfério Sul, ele mudou o eixo da Igreja, dando voz a lugares que Roma historicamente ignorou. Desde 2013, quando assumiu, nomeou cardeais de periferias como Haiti, Tonga e, claro, América Latina, desafiando a hegemonia europeia. Sua mensagem de 25 de fevereiro pareceu um testamento disso. O futuro da nossa igreja está em suas mãos, disse aos jovens latinos. Para muitos, foi um reconhecimento de que seu tempo está acabando e de que ele quer deixar a igreja nas mãos de quem entende a luta do povo. Mas há quem veja algo mais sombrio. Seria um sinal de que ele sabe que não voltará ao trono de São Pedro? Ou uma tentativa de acalmar os fiéis enquanto o Vaticano trama o próximo capítulo? Francisco nunca foi um papa comum. Ele rejeitou o Palácio Apostólico por uma residência simples, trocou limusines por um Ford Focus e enfrentou gigantes políticos sem medo. Em 2016, bateu de frente com Donald Trump, chamando de anticristão quem só pensa em muros. Criticou Jair Bolsonaro pela Amazônia e teve atritos com Javier Milei, da Argentina, que o chamou de representante do mal. Essas brigas o tornaram um ícone para os pobres, mas um espinho para os poderosos, dentro e fora da igreja. No Vaticano, sua cruzada contra a corrupção financeira, como as auditorias de 2019 no Banco do Vaticano, mexeu com interesses perigosos. Lembra de Roberto Calvi, o banqueiro de Deus, encontrado enforcado em 1982? Muitos dizem que mexer nas finanças da Santa Sé é assinar uma sentença. Francisco está pagando esse preço agora. A profecia de São Malaquias paira como uma nuvem negra sobre tudo isso. Escrita no século XII, ela lista todos os papas até o fim da Igreja. E Francisco seria Pedro o Romano, o último antes do colapso. Seus 88 anos, sua fragilidade, os escândalos e as divisões internas alimentam essa teoria. Em 2022, quando passou a usar cadeira de rodas, alguns viram o início do fim. Em 2023, a cirurgia de hérnia quase o derrubou. E agora, no Gemelli, cada respiração parece um milagre. Mas ele não desiste. Do hospital, celebra missas, grava mensagens, segura as rédeas com mãos trêmulas. Para os fiéis, é fé inabalável. Para os céticos, uma encenação para manter a ilusão de controle. O que vem depois é a grande incógnita. Francisco já abriu a porta para a renúncia, como Bento XVI fez em 2013, mas insiste que ainda tem forças. Em agosto de 2023, visitou o túmulo de Celestino V, o primeiro Papa a abdicar, em 1294, reacendendo especulações. Celestino morreu logo após renunciar, em circunstâncias suspeitas. Bento XVI também enfrentou rumores de pressões internas. Será Francisco o próximo a sair? Ou o deixarão no cargo até o fim, enquanto cardeais disputam poder nos bastidores? Ele nomeou dezenas de cardeais progressistas, muitos latinos, para garantir seu legado.
Mas os conservadores, irritados com reformas como o Praedicate Evangelium, não vão ceder sem luta. Enquanto isso, a América Latina reza. A mensagem de 25 de fevereiro uniu a região como poucas vezes antes. Não há distância que separe a esperança, disse Francisco, e os fiéis responderam com vigílias, cartas, promessas. Mas o silêncio do Vaticano sobre seu estado real só aumenta a tensão. Em dezembro de 2024, 2 quedas em poucos dias mostraram que ele mal se segura. Agora, no hospital, depende de médicos 24 horas por dia. Cada gesto é planejado, cada palavra calculada. Estamos vendo um Papa que resiste por fé ou um líder sendo sustentado para evitar o caos? A história da Igreja está cheia de mistérios. João Paulo I morreu em 1978, após 33 dias, em circunstâncias nunca esclarecidas. João Paulo II sofreu um atentado em 1981 e seu Parkinson foi escondido até o fim. Francisco, com sua transparência sobre a dor, quebra esse padrão. Mas até que ponto? Sua mensagem à América Latina pode ser seu maior legado ou seu último suspiro? Só o tempo dirá. Por ora, ele luta e nós assistimos entre a esperança e a incerteza. Se você chegou até aqui, é porque quer saber o desfecho dessa história. Então, deixe seu comentário desejando força ao Papa Francisco e inscreva-se com o sininho ativado. Vamos seguir juntos cada passo dessa jornada, torcendo por sua recuperação e buscando a verdade por trás das cortinas do Vaticano. O que você acha? Ele vai superar essa crise? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos.